Olá, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Dominical. Essa é a aula 3, desse tema, desse ciclo que nós estamos falando sobre tomando decisões segundo a vontade de Deus. Antes de nós começarmos, eu quero falar duas coisas com você. E a primeira delas é, se você ainda não está seguindo aqui esse canal que você está assistindo esse vídeo, que você faça agora, ajude a gente aí a compartilhar esse conteúdo que todo mundo tem produzido com muito carinho e com muita vontade que isso edifique a sua vida e a vida de toda a nossa igreja. A outra coisa é para você acompanhar as redes sociais, tanto aqui da igreja como também da juventude, para vocês ficarem por dentro de tudo. E antes de começar a nossa aula, se você não assistiu às outras duas aulas que o pastor Rubens e o Roberto deram, assiste, porque elas são base desse conteúdo que hoje nós trazemos na aula 3 e também base daquilo que nós vamos fazer durante todo esse ciclo que nós estamos aqui trabalhando, e você vai entender melhor do que nós estamos falando, dos conceitos e também em cima de qual material nós estamos trabalhando, tá bom? Para a gente começar agora, nós vamos falar dessa parte mais prática de tomada de decisão e como que a Bíblia reserva a sabedoria prática para nós nesse sentido. Nós vamos começar lendo aqui Efésios, no capítulo 5, os versículos 15 a 17. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não viva como os insensatos, mas como os sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Quando nós vemos Paulo falando aos Efésios que procurem de maneira sábia entender qual é a vontade do Senhor, nós pensamos em todos os conceitos da vontade de Deus para tratar daquilo que nós entendemos ser os conceitos teológicos a respeito dessa vontade de Deus. E os meninos trouxeram muito bem aqui como é que nós discriminamos, distinguimos entre a vontade preceptiva e a vontade decretiva, a vontade oculta e a vontade revelada de Deus. Pois bem, nós temos nessas duas aulas todos os conceitos que você vai precisar para essa aqui, mas começando essa, nós começamos a pensar então em uma teologia prática. Nós pensamos e temos muito comum um preconceito entre nós, entre os evangélicos aí atuais, contemporâneos, que a teologia seja algo desassociado da vida prática. Esse conceito principalmente é voltado para a teologia sistemática, que traz de maneira organizada todos os temas principais da Bíblia e faz isso consolidado e estratifica isso de forma que a gente venha entender e facilite o nosso estudo. Bom, esse é um preconceito comum, contudo, essa aula é focada em realmente quebrar essa ideia e mostrar que esses conceitos teológicos que nós vimos até agora precisam estar aplicados à nossa vida prática. E sempre existiu uma forte preocupação, desde o tempo da concepção da nossa fé reformada, se a gente puder assim dizer, que tivéssemos então ênfase na praticidade da teologia, que a teologia estivesse diretamente ligada à nossa vida prática, não é? Então, o objetivo aqui nosso e das próximas aulas é trazer a praticidade da teologia e entender, e dar também os caminhos de como usufruir aí de sabedoria bíblica para a tomada das nossas decisões. Bom, então, nesse sentido, quando nós pensamos aí em Efésios 5, em procurar compreender qual é a vontade do Senhor, nós estamos aqui olhando para Paulo, e Paulo orienta os efésios a procurar com afinco entender a vontade de Deus, mas nos seus preceitos, ou seja, nas porções reveladas da vontade de Deus, para cumpri-las e assim fazer com que toda a vontade de Deus faça parte da nossa vida, que a nossa vida esteja baseada na vontade de Deus. E preceitos, como eu disse aqui, aponta para princípios que nos tornam capaz de tomar a nossa decisão a partir da nossa consciência bíblica, segundo a vontade de Deus. Mas os cristãos estão na busca aí, na ânsia pelos decretos de Deus, e às vezes procuram pela vontade de Deus como se fosse um horóscopo, para se consultar e se livrar de falhas na hora de realizar a vontade de Deus. Essa busca é insana, e o autor aqui, pastor Heber Campos, chega a citar que essa busca é ímpia pelos decretos de Deus, porque ela nos recorre em risco
E eu vou falar daqui a pouco sobre esses riscos, mas ao invés de buscarmos os decretos de Deus como se fossem horóscopos, nós deveríamos estar então empenhados, em buscar ser mais parecidos com Jesus e ter o coração de Jesus, ter o coração do Senhor, pois quando os nossos desejos são dele, nós agradamos a ele naturalmente. Ao invés de buscarmos a vontade divina, para depois nos entregarmos a Deus, a nos oferecermos a Deus como um sacrifício, e oferecermos algo que seja agradável a Deus, porque então nós primeiramente não nos oferecemos a Deus, e a partir de então nós experimentaremos a boa e agradável vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Porque é assim, nos oferecendo por completo, nos submetendo aos princípios da palavra, é que nós tomaremos decisões conforme o Senhor espera que nós tomemos. Os riscos, então, que eu te disse que nós recorremos, os riscos que incidem sobre nós para a busca insana da vontade soberana de Deus, os decretos ocultos de Deus, nos aponta para as motivações do nosso coração. E não é, gente, que Deus não tenha decretos ao nosso respeito. Ele até os tem, mas Deus não se preocupou em revelar. E o que nós estamos falando aqui é que nós não devemos buscar por aquilo que Deus não se preocupou em revelar para nós. Nós não estamos dizendo que Deus não determinou todas as coisas para as nossas vidas, mas nós estamos dizendo que nós precisamos confiar em Deus e naquilo que Ele nos revelou, porque isso é o suficiente para nos levar a essas decisões. Então, quando nós falamos a respeito desses riscos, nós vemos que esses riscos apontam para dois caminhos. E esses riscos revelam duas realidades. E realidades essas pecaminosas a nosso respeito. Essa busca é motivada, e aí as motivações são pecaminosas porque ela é motivada pelo desejo de conhecer antecipadamente e controlar aquilo que Deus não nos dá o privilégio de conhecer e sequer controlar. Isso intenta diretamente contra a soberania de Deus, porque se nós ansiamos por coisas que Deus reservou para si, e nós buscamos isso tão incessantemente, tão insanamente, nós revelamos a nossa pouca confiança em um Deus que já cuidou de tudo previamente. Outro ponto que eu acrescento aqui, que o autor nem traz, mas que eu enxergo e entendo, olhando para a nossa busca, é que essa busca carrega uma motivação pelo desejo de terceirizar a nossa responsabilidade das nossas decisões, trazendo Deus para a jogada e lançando sobre ele toda e qualquer responsabilidade pelo resultado, porque é assim que nós procuramos os horóscopos da vida. Os signos, entender como é que vai ser o dia, que cor que eu vou usar, e por que eu estou saindo de casa assim, e qual que é o resultado disso, porque se algo de errado acontece, foi Deus que disse que seria assim. E nós já vimos aqui, vamos falar sério, que nem sempre o errado vai ser bom. Às vezes o errado vai ser ruim, mas também nós sabemos que nem sempre o bom vai ser certo. Não é porque deu bom que está certo. Então, nós precisamos olhar para tudo isso e olhar para essa busca e buscar a orientação de Deus para acharmos sabedoria de Deus para poder tomar as nossas decisões. Bom, e aí você pode me perguntar, quais são esses mandamentos positivos então? Esses mandamentos positivos são aquelas ordenanças que Deus deixou como: filhos, honrem os seus pais, maridos, amai as vossas esposas, aos ministros, apacentai o meu rebanho. E tudo isso são definições importantes e que a Bíblia já trata com clareza aquilo que nós devemos fazer. Isso tudo requer uma resposta nossa e que nós atendamos às prioridades conforme a Bíblia está colocando, mas também faz parte sobre obedecer e atender à vontade de Deus nas nossas decisões. E a terceira e última área que Pet traz aqui, trata da área cinza que nós falamos. Trata dessas áreas que são moralmente indiferentes, que elas não ofendem, mas também talvez não contribuam tanto. Por exemplo, qual é a cor da meia que eu vou usar? Eu já dei esse exemplo aqui. Qual é isso ou aquilo que eu vou usar? Isso é indiferente. Então, essa terceira traz todas essas situações que são moralmente indiferentes. E traz também aquelas que a Bíblia não permite claramente, mas também não proíbe claramente.
São aquelas que muitas vezes e por muito tempo gerou discussão no que diz respeito ao costume, né, de cada congregação, de cada comunidade ou de cada denominação. Por exemplo, se deve ou não dançar, se deve ou não beber, se deve ou não ouvir música secular. Essas coisas todas estão no âmbito da liberdade de consciência. E aí cabe a nós entender isso que Paulo falou para nós. É lícito. Vai contribuir com o meu irmão? Se não, abra mão disso, né? Todas essas coisas estão no campo dos preceitos humanos. E aí, como a Confissão de Westminster bem deixa claro, nós não devemos submeter a vontade humana, a consciência que Deus não proibiu, à vontade humana. Pelo contrário, a nossa consciência só pode estar submissa aos preceitos que são eternos. E isso Deus já fez na sua palavra. As Escrituras são suficientes para isso. Então, quando nós pensamos a respeito dessa liberdade da consciência, nós começamos a encontrar um caminho de sabedoria, né? Há para nós, por exemplo, duas lições muito importantes no que diz respeito à liberdade da consciência que nós precisamos refletir. A primeira é que nós não podemos ferir a liberdade alheia, impondo regras que são reflexos dos nossos padrões e costumes. Que é isso que eu falei, nós não devemos impor a alguém algo que nós não temos verdades bíblicas para que seja imposto. Né? Algo que são padrões humanos. E nós devemos também, que é a segunda lição, e muito bem destacada por Pet, que eu estou citando aqui, que é, mesmo em áreas indiferentes, analisar as motivações dos nossos corações. Porque ainda que seja moralmente indiferente, as nossas motivações não são indiferentes. Se a nossa motivação for pecaminosa, então a nossa ação, ainda que moralmente indiferente, é pecaminosa. Se a nossa motivação for correta, a nossa ação, ainda que moralmente indiferente, não será então pecaminosa. Nós precisamos olhar para essa liberdade como o caminho que nós temos para tomar decisões, segundo a vontade de Deus. E isso revela para nós aquilo que é a vontade eterna de Deus, que nós sejamos transformados na nossa consciência, renovados nas nossas mentes, para fazer tudo conforme é a vontade de Deus, conforme é o desejo de Deus, e fazer e carregar os preceitos que Ele se agrada. Então, nessas próximas lições, nós estamos começando a partir de então, descobrindo aí o peso da nossa consciência cristã nas tomadas de decisão, um caminho sábio para que nós possamos tomar as nossas decisões segundo a vontade de Deus. Deus tem prazer em nos instruir e aconselhar quanto ao caminho que nós devemos seguir. E essa não foi uma lição para questionar, né, se nós devemos ou não ter direção de Deus para as coisas que nós vamos tomar, mas simplesmente questionar se nós devemos mesmo, necessariamente, esperar por respostas prontas e ditadas de Deus, que seja, então, definitiva para as nossas vidas, e se é essa uma expectativa saudável para os nossos corações. Para nós encerrarmos, o que eu preciso que a gente entenda é que, apesar de todas as coisas, nós precisamos entender que o Evangelho não trabalha mais no âmbito das regras, mas da consciência. Em nome de Cristo Jesus, nós precisamos ser transformados nas nossas consciências. Nós precisamos ser curados das nossas expectativas, para que a gente deixe de ver Deus um horóscopo para satisfazer as nossas vontades, ou para limitar em nós as nossas responsabilidades e tirar de nós o peso de um erro. Mas nós precisamos entender que o Evangelho traz para dentro de nós um coração e um caráter como o de Jesus, para que a gente consiga, em nome de Cristo Jesus, tomar decisões como aquele que é o reflexo humano de Deus que já pisou nessa terra. Espero ter contribuído. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana que começou hoje para você que está assistindo no domingo, e que você assista às próximas lições. Um forte abraço, Deus abençoe.